So somebody has some background noise. Yeah, I think that's it's me. Oh. So we have 11 attendees now. Bom dia, boa tarde, pessoal. Nós estamos aguardando alguns minutinhos para começar o nosso webinar. Bom dia, pessoal. Vamos entrando, aguardar aqui o começo do nosso webinar. Bom, pessoal, já temos bastante participantes aqui na nossa sala, então vamos começar o nosso webinar de hoje. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar virtual sobre Covid, que está sendo organizado pela The Global Health Network, um projeto da Universidade de Oxford, em parceria com outras instituições. Eu sou a Luísa, eu sou coordenadora da plataforma Rede no Brasil, e vou estar aqui hoje com vocês para mediar essa conversa, juntamente com a Sônia e o Vasco, que vão se apresentar também em breve. Bom, estamos aqui hoje para compartilhar nossas experiências recentes, né, de como estamos reagindo ao desafio da Covid-19. Quais são as lacunas de pesquisas que identificamos? Então, para conversar com a gente sobre esses tópicos, teremos alguns panelistas que farão suas falas de 5 a 10 minutos. No momento inicial vai ser difícil, porque tem bastante coisa para compartilhar, né? Mas vamos tentar se manter dentro do tempo. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês podem ir enviando as suas perguntas ao longo do webinar, tanto utilizando o chat, como utilizando a caixinha de perguntas e respostas. Aí, no final de todas as falas, a gente vai reunir as perguntas e ir passando para os panelistas. Por favor, quando você for escrever a sua pergunta, coloca no começo de onde você está falando e o que você faz, para a gente ter um pouquinho mais de contexto nessa pergunta e saber um pouquinho mais também de vocês, certo? E esse webinar ele vai ser gravado e depois ele vai ser disponibilizado naquele mesmo link que vocês utilizaram para fazer o registro. Então, se depois perder alguma coisa, se depois quiser compartilhar com outras pessoas que não puderam vir, é só utilizar aquele link. Então, a nossa ideia é que a gente consiga fechar em 1 hora. Então, vamos lá, né? Começar, então, vou passar a palavra para o professor, para o Gustavo, pesquisador Gustavo Mata, da Fiocruz do Brasil. Se pudesse apresentar no começo e fazer a sua fala de 5 a 10 minutos, por favor, Gustavo. Eu vou fechar aqui meu vídeo para facilitar a conexão, gente. Ok. Eu acho que Zainab tem que cancelar o compartilhamento de tela para eu poder abrir o meu. Vou falar com ela. Ok, enquanto isso eu vou me apresentando. Bom, eu sou Gustavo Mata, eu sou pesquisador em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência da Fiocruz e do Brasil nesse momento tão difícil que todos nós estamos a viver, né? Ainda mais com nossos amigos, colegas, irmãos, de países de língua portuguesa. Eu queria também saudar a iniciativa da Global Health Network de fazer esse encontro no sentido de expandir e articular essa comunicação.
Luísa, eu ainda não consigo compartilhar. Zainab, can you cancel your sharing screen, please? Because I think that I cannot share my screen when you are sharing your screen, please. I've just emailed her. Okay. There you go. Okay, right. Good. So, all right. Can you see my screen? Yes. Desculpa, vocês todos podem ver a minha tela, sim, né? Sim. Bom, eu queria também pedir desculpa, temos um barulho ao fundo, tem uma obra, as coisas de home office, né? Aqui em cima do meu apartamento. Então, queria pedir desculpas por isso. Bom, desde de janeiro, a Fiocruz vem monitorando os casos de coronavírus na China e a sua possibilidade de expansão, principalmente em ações de vigilância, junto com seus pesquisadores e unidades. Só lembrando que a Fundação Oswaldo Cruz é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde, de Ciência, Tecnologia, Assistência e Formação para a Saúde, que está presente em 11 estados brasileiros e que hoje possui um hub junto à Global Health Network, que é coordenado pela Flávia Bueno, que também está aqui presente conosco. Bom, nós temos 5 grandes eixos de atuação que nós iniciamos a partir da Fiocruz, né? Tudo isso em articulação junto à área técnica do Ministério da Saúde e também visando o fortalecimento e mobilização de nossas unidades, não só no Rio de Janeiro, mas nos 11 estados com os quais nós estamos presentes. Bom, uma primeira frente, que era uma frente importantíssima, como todos sabem, é a questão do diagnóstico, né? O Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, que é um laboratório de referência nacional, que faz todo o trabalho de monitoramento, acompanhamento das questões virais, voltadas tanto para a influenza quanto para o sarampo, né? Desenvolveu e tem desenvolvido um trabalho muito importante de suporte técnico junto ao Ministério da Saúde. Então, recentemente, nós fizemos um treinamento com outros laboratórios de 27 estados brasileiros visando a questão do diagnóstico, né? O Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos, Biomanguinhos, está encarregado da produção de 1 milhão de kits para diagnósticos para serem realizados no Brasil. Como todos sabem, nesse momento há uma decisão técnica do Ministério da Saúde brasileiro de testar unicamente os casos graves, apesar de isso também poder trazer problemas no sentido do seu acompanhamento, monitoramento epidemiológico, até mesmo para a construção de cenários presentes e futuros. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o NCQS, faz avaliação de qualidade dos testes, materiais e insumos hospitalares também voltados para o coronavírus em situação de emergência. Um segundo eixo que nós temos também nos dedicado é a questão da assistência especializada. Desculpem, eu estou correndo um pouco, justamente para tentar me manter no tempo que me foi oferecido. Então, um dos grandes institutos que temos na Fiocruz, que é o Instituto Nacional de Infectologia, é responsável pela assistência especializada. O centro, há uma previsão, o INE tem sido a referência para a atenção aos casos graves de Covid inicialmente. Fomos uma das primeiras unidades a receber pacientes com Covid no Rio de Janeiro, porém outras ações estão sendo organizadas, tanto no estado do Rio quanto em todo o Brasil, para receber pacientes com casos moderados a graves derivados do Covid. Será realizado, então, já está sendo iniciada a construção de um centro hospitalar Fiocruz para a pandemia do Covid,
né, de uma forma rápida, com cerca de 200 leitos exclusivos para tratamento intensivo e semi-intensivo, dedicados a pacientes infectados pelo novo coronavírus. O Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente, que é o nosso Instituto Fernandes Figueira, preocupados também com um novo perfil epidemiológico, possível novo perfil meteorológico, então estamos realizando acompanhamento de gestantes e recém-nascidos, e também uma preocupação com as crianças e famílias que foram atingidas recentemente pela síndrome congênita do Zika vírus. Isso é um outro problema, que o país está sendo atingido por uma nova epidemia, né, após 4 anos da epidemia de Zika e com repercussões ainda muito incertas e intensas. Também um terceiro ponto do desenvolvimento de pesquisas e ensaios clínicos. A Fiocruz coordenará no Brasil o ensaio clínico Solidariedade, Solidarity, lançado pela Organização Mundial da Saúde, no dia 23/3, e através do acompanhamento de hospitais em 12 estados. Esse estudo visa o tratamento farmacológico de pacientes moderados a graves, no sentido de poder encontrar saídas medicamentosas para o tratamento da Covid-19. Foi criado, no âmbito da Fiocruz, o Observatório Covid-19, e que pretende trabalhar com 5 grandes temas. O primeiro, cenários epidemiológicos, do qual Maurício Barreto deve falar um pouco a respeito da experiência do SIDAX na Bahia. O segundo, diagnóstico e tratamento. Terceiro, medidas de controle e organização de serviços e sistemas de saúde. Essa é uma outra grande preocupação na organização do sistema para responder ao Covid, desde a atenção primária até a especialização e reabilitação. Um quarto, a qualidade do cuidado, segurança do paciente, saúde do trabalhador. E quinto, impactos sociais da epidemia, do qual eu venho coordenando, junto com outros colegas, uma série de ações voltadas para avaliação e intervenção junto aos impactos sociais da epidemia, especialmente entre populações vulneráveis. Um quarto linha de trabalho que a Fiocruz tem realizado é a formação de profissionais de saúde. Cursos virtuais para profissionais de saúde voltados para o acompanhamento, diagnóstico, tratamento do Covid têm sido realizados e outros vão ser construídos e estarão disponíveis no nosso campus virtual. Atividades de cooperação internacional entre América Latina e África, né? Foi feito recentemente a capacitação de técnicos em saúde de 9 países da América Latina para a realização de diagnóstico laboratorial do novo coronavírus, abordando temas, né, relacionados à vigilância laboratorial, proteção, recomendações sobre biossegurança, transporte de amostras, entre outros. Então, há uma necessidade de captação urgente, de capacitação urgente de profissionais de saúde, não só no Brasil, mas na região da América do Sul, da América Latina, para empreender um diagnóstico preciso, rápido e correto. Um convite e uma solicitação do Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde na África, né, foi feito um acordo que ainda está em desenvolvimento para saber como ele será realizado, o envio de uma equipe de profissionais aos países lusófonos para ajudar na organização da resposta à epidemia do novo coronavírus, em parceria também com nossos colegas portugueses. Na área de comunicação e informação, temos um enorme volume, né, de informações, inclusive eu, no final da apresentação tem uma lista de links e sites, o qual os colegas poderão visitar e que podem ser úteis em termos de ferramentas de comunicação para diversos países de língua portuguesa. Então, uma ação que nós temos feito, Se Liga no Corona, uma campanha de comunicação e saúde da Fiocruz, em conjunto com organizações de comunidades carentes, pobres e vulneráveis no entorno da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para a prevenção ao novo coronavírus. Esses materiais eles foram montados a partir de dúvidas e adaptação, principalmente em situações de regiões pobres, com ausência de insumos básicos, desde água tratada até acesso a sabão, capacidade de isolamento em áreas de muita concentração de pessoas, e isso tem sido um problema no sentido de adaptar as recomendações no caso da prevenção e também isolamento de casos suspeitos. Foi feita uma iniciativa junto à Fiocruz Bahia, do nosso
colega Manuel Barral, junto com a equipe do SIDAX. Maurício também deve falar um pouco sobre essa iniciativa, que é o Telecoronavírus, com atendimento por telefone por alunos de medicina do 5º e 6º ano para triagem à distância de pessoas com sintomas do Covid no estado da Bahia, evitando a circulação de pessoas que não necessitam de atendimento de emergência. Também oferecendo orientações e suporte a essas famílias e a essas pessoas. Bom, aqui eu coloco alguns links, eu posso compartilhar essa apresentação com vocês e deixar lá disponível no site. Espero que eu tenha mantido aí o tempo, estou aberto a perguntas e maior interação com o grupo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo, pela apresentação. Estivemos, e agradeço também por ter feito a apresentação dentro do tempo. E penso que as perguntas, nós, como foi combinado, vamos escolhendo as perguntas e no final podemos, se calhar, discutirmos e vamos dividir a discussão das perguntas em grupos. E nós vamos organizando aqui as perguntas, eu e a Sônia e a Luísa. Agora ia passar muito rapidamente para ganhar o tempo, ia pedir ao professor Gustavo para que tomasse a palavra e fizesse a apresentação. O professor Maurício. Não, sim, agora é o professor Maurício, desculpa, é o professor Maurício que passa a apresentação. Obrigado, professor, pela correção. Obrigado. Agora alguém precisa tá partilhado. Tem um slide aqui partilhado, eu preciso partilhar o meu. Sim, nós temos que encontrar a colega, como é que se chama? Zainab, could you please Zainab, sim. Zainab? stop sharing your screen so we can have, thank you. Okay. Yeah, thank you, Zainab. Partilhado? Partilhado. Okay. I try to put in presentation form. How I do that? Well, o que nós fizemos aqui em Salvador, nós somos nós temos um centro de integração de dados e conhecimentos para a saúde, é o SIDAX, que é ligado, que é parte da Fiocruz, e nós começamos o plano de contingência para a epidemia e precisávamos e começamos a pensar em ações, né? Que ações nós iríamos fazer o centro para ajudar na epidemia, né? E nós começamos a organizar uma rede, né, de colaboradores, de voluntários, né, junto com pesquisadores da própria Fiocruz, do próprio centro, bolsistas, doutorandos, pós-doutorandos e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos aqui situados em Salvador. E, paulatinamente, foi se juntando um grande número de pessoas, né, que chamamos a rede Covida, né, a Ciência, Informação e Solidariedade, né. Nós sentimos que os recursos que nós disponíamos eram muito pequenos e limitados, né. Na verdade, da Fiocruz, nós temos aqui no centro, no CIDAC, 3 pessoas, são funcionários da Fiocruz, mas nós temos um grande número de pós-docs, doutorandos e pesquisadores e universidades que colaboram com. Então, nós achamos que podíamos juntar essa rede, né, para ajudar. E essa rede foi crescendo rapidamente, né, em uma semana. Nós já temos hoje em torno de 150 pessoas ligadas a essa rede, né? E essa rede foi uma coisa muito interessante, porque ela começou como um grassroots, né, um movimento de base, um pouco desorganizado, e ela foi organizando-se, né? E essa semana nós conseguimos fazer um organograma da rede. Esse organograma não nasceu a priorístico, né? É um organograma da rede que coloca as ideias, né, que a gente acha importante ter competência. E nessas áreas nós temos competência, né? Em vez de a gente colocar, como Luísa colocou, a questão de pesquisa, quer dizer, nosso foco é evidência, né? É ter evidência em tempo real, né? Dado que há um imenso esforço internacional de produção de evidências, né? O número de publicações diárias chegam a 60, né? Então, nós resolvemos criar um grupo capaz de produzir informação e evidência. Então, o nosso grupo é organizado. Nós temos uma coordenação executiva do grupo, que é formado, o conselho consultivo. Isso tudo foi se formando da base, né? E subiu.
E temos as ações. Nossas ações tem uma área de visualização de dados, né? Tem uma área de epidemiologia básica e dados, né? Tem uma área de modelagem matemática. Isso são centros importantes, né? Tem muitos bons grupos de modelagem matemática no Brasil. Nós já trabalhávamos com modelagem no SIDAX. Tem grupos na UFBA muito competentes em modelagem, né? Então, a gente conseguiu agregar esses grupos e formar, né, um grupo de modelagem e ao lado de um grupo de visualização de dados. E um grupo básico de dados, por quê? Porque um dos problemas sérios nessa epidemia são dados, né? Porque há um problema complexo, definição de casos, o que é caso, do fluxo de casos, quem informa o quê, quantos morreram. Então, isso precisa ter era necessário ter um grupo de pessoas atenta a isso para tentar, da melhor forma possível, né, resolver as questões que vão surgir no curso da epidemia. E, em lugar de pesquisa, nós botamos o que a gente chama de um grupo de síntese de evidências em tempo real, né? Então, nós criamos um grupo que ele funciona da seguinte forma, né? Ele é um grupo formado, dividimos em temáticas, né, em grandes temáticas, né? E aqui está em rosa, né, essas grandes temáticas: etiologia, patogênese e diagnóstico, clínica e terapêutica, organização do serviço de saúde, estratégia de controle, impactos sociais e desigualdades. E a coordenação desse grupo, né, são 2 pós-docs, né, toda manhã eles fazem rever toda a literatura possível que está disponível, né, em todos os meios possíveis, né? Nós montamos uma série de sistemas automáticos de revisão, né? Então, toda manhã, essa revisão é feita. E essa revisão é acessível aos grupos que retiram dali seus elementos e eles têm capacidade de criticar, de ler, observar, criticar, definir questões que são importantes no sistema. A própria Secretaria de Saúde aqui, nós temos contato com o Ministério da Saúde, alguns contatos com a Fiocruz do Rio de Janeiro, definimos algumas questões que são postas para o grupo, né? E o grupo trabalha, quer dizer, criando um grupo de inteligência, né, e de conhecimento do que de bom está sendo publicado. E também combatendo fake news, né? Vocês viram recente essa questão da vitamina D. Aquilo é um fake news, é um típico fake news, escroto, uma coisa muito baixo nível, né? De um pesquisador na Itália que chega e diz que a vitamina D era bom para a Covid. Possivelmente a indústria farmacêutica bombeia aquilo, né, nas mídias e redes sociais. Aquilo se transforma num fato, traz ansiedade à população, traz busca desnecessária, né? Quando você retorna, é apenas um fake news, né? E, evidentemente, esse grupo ele pode, num segundo momento, gerar questões de investigação. Mas nós não colocamos investigação como sendo central, né? Nós colocamos a questão da evidência como sendo central. E questões de investigação, por exemplo, já está surgindo, por exemplo, sim, e essas evidências são nessas várias áreas, né? Então, surgiu o debate sobre os antibaláricos e a proteção para a Covid, né? Então, tem um grupo exaustivamente agregando as informações e tal, enquanto os trials, né, acontecem, né? O grupo daqui está ajudando, Gustavo, o grupo aqui de Salvador, que vai participar do trial, né, a organizar o trial aqui em Salvador, né? Então, estamos fazendo uma série de ações, né, que nossa capacidade acadêmica, científica, né, e de criticar a literatura tem. Mas podemos marchar adiante, né? Por exemplo, surgiu uma questão ligada ao BCG, que o BCG poderia ser protetor e poderia ser um booster, né, para a força de trabalho, né, principalmente para a força de trabalho de saúde, né, que é uma das mais atingidas, né, duramente atingida, né, e está se trabalhando com essa hipótese de um booster. Como em Salvador e no Brasil nós temos uma razoável alta cobertura de BCG, quer dizer, nós estamos pensando como a gente podia contribuir para isso. E temos um bom grupo que estudou BCG. Eu, pessoalmente, fui envolvido em uma série de trials de revacinação BCG no passado, né? E tem outros colegas no Brasil que trabalham com BCG. Nós formamos rapidamente uma força-tarefa que já começou a rever a literatura, ver o que tem. E estamos assim, já concebendo uma possibilidade de, por exemplo, fazer um caso-controle, um estudo caso-controle, né? Que seria uma contribuição para consolidar a evidência, dado que a evidência que foi publicada é uma evidência muito frágil, né? E não dá para você tirar nenhum direcionamento, nenhuma recomendação real daquilo. Mas ele levantou uma questão, né, que vale a pena rever, né? E está sendo revista, está sendo aprimorada, está sendo organizada, né?
E, além disso, o grupo ele tem grupos de apoio e ação, né? Nós definimos um grupo, além da gente olhar a questão no Brasil, de um modo geral, isso a Fiocruz, né, no Rio, tem mais esse papel. A gente vai dar um foco em Salvador, na Bahia, né, e possivelmente na região Nordeste, né? Ontem eu fui convidado, em nome da rede, né, para compor um grupo de assessoria científica aos governadores da região Nordeste, né? Então, a rede se coloca à disposição desse esforço científico, né, de conhecer melhor a situação, né? E definimos a possibilidade de forças-tarefas. Forças-tarefas são grupos como o BCG, por exemplo, a questão do BCG ou a questão da vitamina D. Nós criamos grupos-tarefas imediatos, ágeis, para responder. E preparamos notas, né? A ideia de sair notas, sair press release, sair tal, quer dizer, que desmintam coisas, reafirme coisas positivas, né? E ajude no combate da divulgação de notícias e fakes e coisas desse tipo. Isso, claro, tudo está conectado, como falou, com a estrutura que está organizada no Rio de Janeiro, com a presidência da Fiocruz, com o grupo de coordenação da Fiocruz. Isso vai ser paulatinamente conectado, né, para que essa rede vá crescendo, né, e essas conexões cresçam, porque o momento é de muita conexão, né, e muita coordenação, né. Eu digo, não é um momento de hierarquias, né? Nós estamos que é um momento de coordenação, né, e de juntar os esforços dispersos, né, num esforço coletivo. Então, esse foi a contribuição que nós demos. Um dos produtos, né, já que falaram, é o painel. O painel já está funcionando, né, ele é acessível, né, está aqui, tem o site do painel. Esse painel vai chegar a nível municipal do Brasil todo. Ele é o único painel que tem um componente que os outros não têm. Ele tem embutido no seu sistema um modelo matemático, né, que estima e atualiza as projeções, né, de casos, né? Então, a todo momento que o painel novos dados chegam, o painel, o modelo é reatualizado e ele projeta os novos, né, o número de casos naquele estado, naquele município, quando tiver o nível municipal, ou no Brasil como todo, né? Ele faz uma projeção de uma semana, né, da semana seguinte, né, do possível número de casos, né, estimado, né, por um modelo matemático. Esses modelos têm o suporte do grupo de modelagem, né, que, por sua vez, claro, além de contribuir para o painel, está desenvolvendo uma série de trabalhos, né, de pensar o papel de certas intervenções, né, fazer prevenções como a questão toda da contenção social, do distanciamento, pode funcionar, né, no momento em que se discutir a liberação ou o relaxamento dessas regras, né, quais são os riscos disso. Quer dizer, a gente está preparando o grupo de modelagem para responder a essas questões. Então, é um grupo articulado hoje já conta com todos 150 acadêmicos, né, que todos voluntários, e eu só queria colocar aqui um ponto, né, como importante, que é a imensa generosidade das pessoas, né? Não houve, quer dizer, as clássicas tensões acadêmicas e os infidáveis, né, discussões que são comuns do meio acadêmico foram todos, né, relaxados, e um imenso pragmatismo e um senso de urgência e cooperação foi criado, né? E é uma coisa fascinante, né, esse aspecto, né, comportamental da comunidade científica e de profissionais que está participando dessa junção de esforços, né? Não há estrelas, não há ninguém, que todo mundo quer ajudar e contribuir, né? E isso tem facilitado imensamente, né, que tudo isso tem mais ou menos uma semana, 10 dias que começou, e você vê, já tem um painel funcionando, já está aberto com links, já tem um grupo de modelo matemático pensando em questões, já tem revisões prontas e em curso, né, uma série de ações de produção, de organização de evidências, né? Então, foi um sistema que veio de uma imensa colaboração e uma imensa adesão entre as pessoas, né? Então, eu queria realçar esse ponto, que é, eu acho que o mais rico, né? Quando você coloca, né, a gente está acostumado a botar computadores juntos para mais rapidamente processar dados, né? Mas quando nós, né, com algum grau de expertise, de inteligência, de contribuição, se coloca juntos e de forma coordenada, a gente pode realmente resolver problemas e dar contribuições muito mais rapidamente. E é o que a gente
acha que a gente poderia contribuir nesse momento, né, de necessidades, né? O Brasil é muito grande, né? O grupo no Rio está trabalhando arduamente, mas se precisa, claro, criar outros núcleos, né, no Brasil. Né? As diferenças regionais são muito grandes, as questões, as demandas, quando elas aparecer, vão ser muitas, né? E já estão aparecendo, né? Então, tem que haver descentralização e uma imensa coordenação, que é o grupo que Gustavo está tentando, né, exatamente coordenar, e que todos se falem, né, e se sinergizem, né, para que o resultado seja mais vultoso e mais visível e consiga, né, mitigar um pouco, ou contribua um pouco para mitigar os efeitos da epidemia. Tá, obrigado, eu não sei se eu falei demais, mas desculpem. Muito obrigada, professor Maurício Barreto, por ilustrar-nos um pouco o que está a fazer, sobretudo em termos de coordenação das diferentes atividades para responder à crise. Muito rapidamente gostaria de solicitar ao Dr. Vildo Araújo para que possa fazer a sua apresentação. Desculpe, não me apresentei antes, meu nome é Sónia Mucumbi, desde o Centro de Investigação em Saúde da Manhice, em Moçambique. Wildo, tem que desligar o som. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Está no canto esquerdo, lá embaixo, no canto esquerdo. Estão me ouvindo? Alô? Sim, está ouvindo, está ouvindo, Wildo. Então, obrigado. Primeiro, queria parabenizar o Global Health Network pela proposta desse web seminar. Agradecer também pelo convite, e foi ótimo ter ouvido o Gustavo e o Maurício antes, que me poupa algumas necessárias abordagens iniciais. Diferente da Rede Fiocruz, né, que tem uma imensidão e uma capacidade histórica já de trabalho no Brasil, eu vou mostrar uma aplicação, na verdade, de um exemplo que nós fizemos aqui para o Brasil logo no início da pandemia. Eu sou da Universidade de Brasília, então a gente aqui tem feito uma coisa fenomenal, ao meu ver, muito na linha do que o Maurício tem comentado, da participação voluntária de vários professores, estudantes, técnicos envolvidos. A gente está cedendo máquinas, a gente duplicou a capacidade de PCR da rede do DF, simplesmente pela cessão de máquinas das universidades, para poder apoiar, e de técnicos da própria universidade, que a gente conseguiu rapidamente uma coisa inédita dentro do serviço público brasileiro, que servidores saiam de um canto, vá para outro, sem ter cargos, né, a receber. Então, são coisas que estão acontecendo a uma velocidade incrível, que espero que a gente incorpore alguns desses aprendizados a posteriori. E um outro desafio que o Maurício também já comentou, mas eu imagino, é como fazer a governança dessa resposta, né? Com várias instituições tentando ajudar, os 3 níveis de gestão tentando se organizar para dar resposta. E aqui eu quero fazer essa aplicação, quero mostrar para vocês o que é que a gente fez. É interessante citar esse exemplo da estimativa de impacto do Covid na Grande São Paulo, porque não só eu, mas o nosso grupo, todos nós, né, no Brasil, pensávamos que a doença de fato iria chegar por Guarulhos ou por São Paulo, por vários motivos. Um deles porque o estado de São Paulo tem uma vigilância bem sensível, é um hub de aeroporto internacional, com a maioria dos voos que chegam de fora. E, por incrível que pareça, a gente idealizou a utilização da Grande São Paulo porque ela tem muitas semelhanças relacionadas ao Wuhan. Na China, ela tem uma estrutura populacional semelhante, do ponto de vista da sua magnitude, e só tem uma coisa que é mais complexa, que é muito mais denso que o Wuhan. Então, esse grupo formado por colegas da física, colegas da própria SVS, Ministério da Saúde, e também do Júlio, que estava no Ministério da Saúde, agora ele está em São Paulo, a gente tinha feito uma modelagem para sarampo, para mediar um pouco o impacto das vacinas, né? Para sarampo, aí foi quando calhou de aparecer a Covid com uma situação pandêmica, e aí o grupo se reorganizou muito rapidamente para poder produzir uma modelagem, a primeira que foi usada pelo Ministério para poder guiar suas orientações. Então, isso foi muito bom pela possibilidade de coordenar equipes distintas, instituições distintas, com participação da OPAS também.
Eu vou introduzir aqui a ideia da curva epidêmica, né? Eu acho que todos vocês já devem ter, com certeza, nesse grupo ouvido falar. Então, o nosso grande desafio é como fazer com que isso aqui não aconteça nessa magnitude, nesse crescimento exponencial. Então, as propostas mundialmente reconhecidas de isolamento social, tem discussão a respeito disso, né? Mas é que isso aqui deixe de ter essa intensidade e permaneça numa condição que a gente vai falar já já. Lembrando que essa curva epidêmica quer dizer pelo eixo X o seu tempo, pelo eixo Y a sua intensidade. Então, aqui à direita vocês podem ver a tentativa de transformar uma curva desse jeito, mais suave, de forma que a capacidade do sistema de saúde permita com que as pessoas tenham atenção à saúde, principalmente a atenção à saúde crítica, né, dos pacientes graves e os hospitalizados. Então, se a gente deixar como sociedades, aí entre os CPLPs, né, os países em português, com que isso aqui aconteça rapidamente, não tem sistema de saúde que aguente. Não vai dar tempo, essa epidemia é muito rápida, essa pandemia é muito rápida, e com isso a gente não consegue dar uma boa resposta. Então, nessa perspectiva, a gente tem alguns desafios, né? Na ideia das fases de ativação dos isolamentos, tiveram várias tentativas de estratégia por diferentes governos. No Brasil, nós tivemos a liderança do Ministério da Saúde tentando promover a ideia do isolamento social, e cada estado tomou uma decisão em momentos distintos, até porque a epidemia em cada estado aconteceu em momentos distintos. Então, iniciou praticamente com as aulas suspensas, depois com uma perspectiva que com as aulas suspensas reduz um pouco dos contatos intergeracionais, porque as crianças deixam de ter contato nas suas redes pessoais, na escola, creches, e com isso não promove o contato com os idosos, a princípio, né, não leva diretamente, já que agora nós estamos praticamente, não diria em lockdown, mas quase isso, um processo de quarentena, onde tem várias atividades suspensas no país. Então, eu não sei como é que os colegas depois dos outros países vão poder nos ajudar, mas a ideia é que o desafio maior é o quanto esse contato dos serviços, né? Ou melhor, a falta de contato e os serviços que foram dispensados a home office e tudo mais, como o Gustavo até comentou no início, né? Todos nós estamos em home office, e aí o quanto isso vai durar? Essa é a grande pergunta da vez, né? Eu diria, quanto é necessário fazer essa duração? E o quanto é o balanço em relação à exaustão econômica do país, e sabendo que nós temos uma disponibilidade de leitos muito clara. Trazendo um slide também do Imperial College, onde a gente quer mostrar aqui o que seria a ideia do R0, né, a taxa de reprodução de casos. Então, a partir de uma pessoa positiva, quanto ele pode, ao ter contato com ele, quanto ele pode infectar um suscetível, e esse suscetível vai se tornando infectado, e esse infectado vai passando para outros, e quanto isso é mais veloz, quanto isso é mais alto, mais dista do 1, mais intenso é essa transmissão. Então, o que é que nós fizemos? Nós pensamos num modelo matemático, onde esse Szinho aí, vocês podem ver, seriam os suscetíveis, o S são os expostos, o I os infectados e o R os recuperados. Tem vários possíveis outros modelos, e eu queria falar aqui as principais variações, mas nós usamos para a modelagem matemática aqui no Brasil, esse daí assumindo um grupo de suscetíveis de 100%, né, já que esse vírus não circulava em nenhum lugar do mundo até a sua emergência na China. Então, tem algumas variações. Primeira variação é algumas caixinhas são organizadas de forma a entender, primeiro, que tem uma caixa maior dos infectados. Esses infectados, eles podem ser leves, graves e críticos, então tem alguns modelos feitos pelos diferentes bons grupos de modelagem no Brasil e fora, que terminam trazendo 3 fragmentos dessa caixa I. Assim como a gente não sabia no início, quando a gente fez essa modelagem, a gente suspeitava, mas não tinha nenhum parâmetro, o papel dos assintomáticos. Então, os assintomáticos, depois de infectados, ele tem algum papel, claro que não transmitido tanto quanto os pacientes mais graves, mas que geram, portanto, um grau de pessoas que são assintomáticas, e a grande maioria delas, quase que 100%, se recuperam, mas tem um pequeno papel na transmissão. Os infectados, portanto, ainda vão ser hospitalizados, parte desses nós colocamos na caixinha de recuperados, assumindo que recuperado aqui é o paciente que evolui para cura ou que evolui para óbito, e nesse momento nós estamos assumindo que não tem
risco de reinfecção, né? A pessoa, até onde a gente sabe, não tem risco de infecção discutido na literatura. Então, a gente construiu esse modelo. Aí, todas essas letrinhas, aí eu sei que não dá em 10 minutos para falar tudo sobre isso, mas a gente utilizou vários parâmetros e usamos principalmente os parâmetros naquele momento para a China. Nós fizemos isso no dia 9 de março. Então, estava no início, no nosso caso aqui, da pandemia. Aqui são os parâmetros todos disponíveis. Eu vou mostrar o DOI. Esse trabalho já foi submetido, está disponível no MedArchive, está na base da WHO para quem quiser baixar, onde a gente pegou diferentes parâmetros e pegamos o que aparecia de dados na China ainda e transportamos para São Paulo. Nesse momento, aqui são as equações diferenciais, que eu não diria que vale a pena agora a gente perder tempo com isso aqui. Iniciamos um processo interessante de criar matriz de contato. Por quê? Porque a gente assumia que, com certeza, os processos de distanciamento social seriam por grupos populacionais, né? Sejam eles crianças, sejam eles adultos, sejam eles idosos. Então, nós criamos uma matriz de contato que a gente pode conversar depois, nas perguntas. E aí estimamos, portanto, o número de casos acumulados para São Paulo, para a Grande São Paulo, com duas marcações, para 30 dias e para 60 dias, assumindo uma letalidade de 2,3%, que era aquela semelhante que aparecia lá no início na China, né, em Wuhan. Aqui o número de casos hospitalizados, então percebam que nós estratificamos nessa curva, eixo X dias, eixo Y número de indivíduos hospitalizados, por faixas etárias diferentes, aos 60 dias. E o grande problema é justamente esse grau de inclinação, né? Se isso for muito rápido, suplanta a nossa capacidade. Estamos falando aqui de 370 casos aos 60 dias, e isso gera um problema muito grande, que é dar conta dessa demanda. Um outro gráfico que vale a pena visualizar é que, para aquele momento, aos 30 ou 60 dias, nós assumimos 120 óbitos. E esse modelo foi criado tentando estudar a história natural da doença, ou seja, assumindo que não teria, até aquele momento, nenhuma intervenção de saúde, mesmo sabendo que as pessoas iam mudar o seu comportamento social depois da epidemia estabelecida, assim como os governos iam tomar algumas decisões. Como nós não tínhamos nenhum parâmetro até aquele momento, nós trabalhamos como se não tivesse sido feito, ou muito mais para estimar e para dar vazão para o Ministério da Saúde, a entender a magnitude dos seus problemas para gerenciar isso, pelo menos na Grande São Paulo. Então, essa tabela aqui sumariza, por faixa etária, aos 30 dias o número de casos, hospitalizados e fatalidade. O que está entre parênteses são os valores interquartis, e aos 60 dias também à direita, né? Nós fizemos uma realização por Monte Carlo para poder fazer um processo de validação, de avaliação de sensibilidade, e aí a gente percebe que a doença tem um crescimento absurdamente exponencial. O Covid, de fato, é muito violento do ponto de vista da sua transmissibilidade. Então, ele começa, por exemplo, aqui vocês podem ver o fim dos casos com 1.300 casos, hospitalizam 79 aproximadamente, com 14 óbitos. Aos 60 dias, olha a diferença de magnitude, assumindo o que? Se nada fosse feito, né? De novo, esse modelo foi feito sem avaliar intervenções. Então, isso, claro que hoje não podemos usar esse modelo que foi feito à época, mas já estamos trabalhando em outras linhas, como o Maurício apontou também lá no SIDAX e outros grupos no Brasil. E aí fizemos uma pequena estimativa do possível impacto no número de casos se tivéssemos que reduzir o contato dia a dia, né? Então, percebam aqui, ó, o eixo X, percentual de contato, e o eixo Y, a magnitude dos casos. Então, de fato, só terá uma queda muito grande se a gente conseguir estabelecer uma redução de contato da ordem de aproximadamente 50% a 60%. Então, só a partir dos 50% de redução de contato entre as pessoas é que nós começamos a ver um incremento violento ou melhor, um decremento violento do risco de doença, né? Do risco da ocorrência de doença. Trabalhamos com 2 R0s, o R0 mais baixo que tinha disponível, assumindo os 2 modelos que apareceram logo no Yuan,
tirando aquele iniciozinho exponencial, que é absurdo, e até a série histórica estava muito irregular, eles faziam a vigilância de quem acessou os dados da China, viu que eles faziam uma vigilância sistemática semanal de ISRAG e perceberam na terceira semana, rapidamente, que aumentou muito os casos. Então, quando a série de números começou a ficar, a vigilância deles mudou, com notificação diária, nós pegamos essa série de dados para calcular os R0 para São Paulo. Então, olha a magnitude desses números. É relativamente nunca visto antes, eu diria, né? A gente nunca viu uma doença com essa velocidade, com esse grau de transmissibilidade e com esse número acumulado de casos. São milhões de casos esperados. E o que nos preocupa, principalmente, diz respeito à população específica, né? Ou seja, no início começou as pessoas com maior comorbidade, ou com maior idade, desculpe, com comorbidades, e depois se viu que agora nos Estados Unidos e no Brasil, um pouco da diferença do que aconteceu principalmente na Itália e na Espanha, que não são tão idosos assim nos nossos casos aqui no Brasil. Ainda morrem, claro, ainda agravam fortemente aqueles que têm mais comorbidades e mais idade, mas a doença também se estabelece em jovens. E isso foi uma fake news também que vale a pena comentar, na linha do que o Maurício falou, que jovem não adoece. Na verdade, jovem também adoece, e ele tem um papel importante na manutenção da epidemia na sociedade. Então, percebam o seguinte aqui, que esses dois gráficos que eu quero mostrar. Isso aqui é tempo em dias, isso aqui é indivíduos hospitalizados. Os dois R0, claro que esse R0 2,47 é o que a gente acredita que hoje está acontecendo em São Paulo, com a outra modelagem já ajustada por tempo e dependência. O grande problema é você pegar um sistema de saúde, qualquer que seja ele, e dizer para ele, olha, no intervalo de 100 dias, você organize sua atenção para atender 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, muito rapidamente. Ele não tem essa capacidade, nenhum sistema de saúde no mundo teria essa capacidade de responder tão rapidamente. Então, para sumarizar e para não ser muito longo, espero não ter sido muito rápido, eu queria agradecer a oportunidade, está disponível para a gente discutir o modelo. Esse material já está no Media Archive disponível e já tá no WHO. A OMS fez um trabalho fenomenal de pegar os materiais das publicações, essas 1.600 aproximadamente, talvez já tenha mais, da última contagem que me informaram, e disponibilizar todas juntas, organizadas num site. Então, e colocando as diferentes gerenciadores de referências para isso. Então, está totalmente disponível. Quem quiser depois que eu envie por aqui também, posso enviar para vocês. Agradeço a oportunidade. E o que é legal, essa reprodução tempo-dependente é o nosso próximo passo, sabendo que as variáveis serão alteradas ao longo do tempo, ou seja, tanto o comportamento social quanto as atividades de distanciamento social promovidas pelo governo, a proposta agora é que a gente estude, já fizemos isso para São Paulo, qual é a variação do fenômeno ao longo do tempo. A gente acredita que essa inflexão aqui, que eu vou mostrar, que o pessoal do Butantan já fez um trabalho fenomenal do ponto de vista de infográfico, né, deixando isso muito mais interessante visualizar. O que nós queremos é fazer com que pessoas passem a não adoecer. Então, isso aqui, na verdade, não são pessoas, deveria ser o R0, tá bom? Então, a proposta é que esse R0 desça para perto de 1, ou para baixo de 1. Aí a epidemia se cessaria. Então, a gente ainda não sabe se essa inflexão aqui diz respeito a, de fato, eu acho que é cedo falar isso, as intervenções em saúde, né, do distanciamento social, promovidas pelos governos, pelo menos em São Paulo, ou se isso já é reflexo das alterações que o Maurício comentou também, das definições de caso, da forma de coletar informação e também do represamento de diagnóstico que ainda tem disponível. Tem mais de 10 mil amostras a serem trabalhadas no LUDS, no Instituto do Flu de São Paulo, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de São Paulo, que responde, portanto, pelos diagnósticos de toda a Grande São Paulo, todo o Estado de São Paulo. Então, a gente não sabe muito bem se essa inflexão para redução está relacionado à diminuição do ritmo de transmissão ou se ainda é reflexo das alterações do sistema de saúde, do ponto de vista do diagnóstico, a sua vigilância. Era isso. Não sei se fiquei no tempo ou se passei do tempo.
Olá, professor Wildo. Bem, o tempo, na verdade, já nos é escasso, mas muito obrigado pela sua apresentação, que vai complementando o que os outros professores foram falando. E para mesmo ganhar tempo, eu agora ia pedir à doutora Jocelyn Vasconcelos para que ela fizesse a sua apresentação. Para quem não conhece, a doutora Jocelyn Vasconcelos, ela trabalha no Centro de Investigação em Saúde da Angola, CISA. Doutora Jocelyn, eis o seu tempo para poder fazer a apresentação. E ia pedir mesmo ao professor Wildo para que, na verdade, para podermos conseguir partilhar a tela e a doutora Jocelyn fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Conforme disse o colega Vasco, o meu nome é Jocelyn Vasconcelos e eu sou a chefe do Centro de Investigação em Saúde de Angola, do CISA. E venho partilhar, não muito convosco, porque não temos mesmo feito muita coisa em termos de pesquisa. Gostaria de partilhar aqui a minha apresentação, mas não sei como é que se faz, como é que se partilha o ecrã. Conseguem ouvir-me? Conseguimos sim ouvi-la. Querida, peço para ir na barra de ferramentas que está abaixo. Tem uma parte onde compartilhar ela. Obrigada. Ok. Pronto, vou pedir também desculpa pela apresentação estar em inglês, mas como percebi que gostariam depois de partilhá-la no website, achei por bem deixar em inglês e falar em português. Agora, para pôr em slideshow. Ok. Então, pronto, muito brevemente, só para dizer que o Ministério da Saúde de Angola tem trabalhado desde 2006 para estabelecer um sistema de vigilância de doenças respiratórias. Isto não só no âmbito da vigilância de vírus respiratórios, como é do influenza, mas também outros patógenos respiratórios que causam doença nos humanos. E isto tem sido para tentar perceber a sazonalidade e a variabilidade, ou seja, que diferentes patógenos circulam em Angola. E também para apoiar na resposta e alerta a possíveis epidemias. Em termos de desafios para esta pandemia do novo coronavírus, em Angola foi criada uma comissão interministerial para garantir a resposta coordenada e multidisciplinar para os diferentes desafios que se fossem apresentar. Esta comissão tem trabalhado, a minha instituição faz parte do Ministério da Saúde, mas não está integrada nesta comissão. Mas esta comissão tem estado a trabalhar de forma ativa e tem, já desde o início do surgimento dos casos nos outros países, tem criado medidas para o reforço da vigilância nos principais pontos de entrada em Angola. Também tem-se responsabilizado pela disseminação massiva de informação, não só a nível dos mídias, televisão, rádio, internet, redes sociais, mas também nas áreas rurais. Têm utilizado o que chamam de ADECOS, que são agentes comunitários que vão às áreas mais remotas transmitir as informações sobre o vírus, sobre a forma como ele se propaga e sobre as medidas de prevenção para as comunidades que têm menos acesso à informação, e têm trabalhado bastante com os líderes comunitários e com as igrejas. Para além disso, também foi declarado um estado de emergência quando foram detectados os 2 primeiros casos positivos em Angola, e com base nisso foi decretada quarentena obrigatória para todos os passageiros, para todas as pessoas que entraram em Angola vindas de países com transmissão comunitária do vírus.
Essas pessoas foram institucionalizadas, ou seja, foram criados sítios para a quarentena obrigatória dessas pessoas, e para as pessoas que poderiam ter tido contato com esses viajantes, foi decretada a quarentena domiciliar. Tem estado a ser desenvolvidos vários esforços, conforme disse anteriormente. A minha instituição, o Centro de Investigação em Saúde, não faz parte desta comissão interministerial que foi criada para a resposta à pandemia de coronavírus, mas estamos a tentar fazer parte das iniciativas, e a nossa estratégia foi juntar-nos ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde, que é neste momento a instituição responsável por conduzir toda a testagem laboratorial de resposta ao Ministério. E então o nosso centro disponibilizou técnicos de laboratório e enfermeiros para juntarem-se às equipas de resposta, e neste momento estamos a estudar a possibilidade de também integrar os nossos demógrafos e técnicos que fazem a gestão de dados nas equipas que fazem a gestão dos dados desta comissão, conforme tinha dito. Então, o que tem estado o pessoal do CIS a fazer é integrar as equipas que vão não só dar formação aos outros profissionais de saúde de outras unidades hospitalares, mas também integram a escala de apoio aos centros de quarentena e apoio às unidades hospitalares. Em termos de falhas ou lacunas, assim dizendo, para a investigação científica, eu penso que não tem havido muito espaço para tal, uma vez que nós, investigadores, não temos tido acesso nem às unidades hospitalares, nem às unidades, nem às instituições que estão responsáveis pela coordenação da resposta. Nesse sentido, não estamos dentro da ação e não temos conseguido dar ou contribuir da melhor forma. E em termos de necessidades adicionais para que pudéssemos ter um desempenho mais significativo, penso que necessitaríamos, e gostei muito de ouvir as apresentações dos colegas que falaram antes, seria muito útil se fossem disponibilizadas ferramentas online que pudessem providenciar algum tipo de treino sobre comunicação, ferramentas de modelagem, mesmo de infografia para melhor visualização dos dados, para então tentarmos, nós como instituição de pesquisa, apoiar todos os esforços que tenham sido feitos no controlo e combate desta pandemia. E pronto, para terminar, conforme tinha dito, todos os esforços do governo e das instituições neste sentido têm sido no sentido de garantir a vigilância ativa e a gestão dos casos que têm surgido, e é isso que está a consumir os recursos, não só recursos financeiros, recursos humanos, energia, tempo, espaço disponível nas instituições para trabalho, tem sido consumido pela necessidade de dar resposta às situações mais prementes, mais urgentes. E penso que é tudo o que eu tinha a partilhar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade para participar nesta sessão e disponibilizo o meu contacto e a minha instituição para possíveis colaborações com outros grupos de pesquisa. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom, infelizmente, nossos panelistas de Moçambique e Cabo Verde tiveram outras reuniões agora, então nós vamos ter que ficar sem as contribuições deles, mas agora nós vamos abrir, e também já estamos no limite do tempo do nosso webinar, são 11 horas, então eu vou perguntar para os panelistas que estão aqui presentes se eles ainda podem ficar mais um pouco para responder algumas perguntas,
ou caso não possam, a gente se despede deles, agradecendo imensamente por tirarem esse tempo da semana corrida deles para compartilhar aqui com a gente tanto conhecimento, tantas informações importantes. Eu vou na ordem que foi apresentada. O professor Maurício teve que sair, mas eu vou passar então para o Gustavo. Gustavo, você pode responder uma pergunta que temos aqui para você, ou você precisa ir? Não, claro, posso responder. A pergunta é de Isabel Araújo, do Rio de Janeiro, e ela diz: vi que a Anvisa já aprovou alguns testes rápidos. O produzido por Biomanguinhos já foi aprovado? Em que cenários vê a importância do uso de testes rápidos imunológicos? Sim, o teste de Biomanguinhos ele já foi aprovado. Você tem, na realidade, 2 testes em andamento em produção. Um teste molecular e um outro teste rápido, né? Então, o desafio é estabelecer quais são os critérios para distribuição e uso desses testes, né? Então, nesse momento, o Ministério da Saúde ainda tem como diretriz a testagem em casos moderados a graves, né, e de maior agravamento, né? Eu acho que é um desafio em termos amostrais a gente poder expandir um pouco essa distribuição, até mesmo para poder trabalhar com um pouco mais de evidência o que nós estamos chamando de casos suspeitos, podendo migrar para casos confirmados e assim saber se as medidas de isolamento e outras medidas não farmacológicas estão surgindo efeito. Mas para isso nós precisamos aguardar as autoridades sanitárias nacionais, mas também acordos, né, técnicos também com as autoridades estaduais. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. Desculpa, a Isabel é de Cabo Verde, mas ela está no Rio agora. Me corrigiu aqui, desculpa, Isabel. Agora, para o professor Hildo, professor, o senhor pode responder uma pergunta? Ou está corrido? Posso ficar com vocês até 11h30, sem problema. A pergunta é da Camila Pimentel, pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, e ela pergunta: os assintomáticos têm poder de transmissibilidade menor? Pelo que tem aparecido na literatura, sim. Eu posso depois compartilhar um artigo que saiu ontem da relação dos pares, né? Infectados graves com infectados leves. E me parece que, de fato, eles têm um papel na transmissão, mas uma transmissão muito inferior à sua capacidade em relação a quem está com estado grave, né? Tá ótimo, obrigada, professor. Aí agora eu tenho perguntas aqui, algumas perguntas mistas também, tá junto com as perguntas para a doutora Joceline. Então, a Noêmia, do Centro de Investigação de Saúde de Manissa, ela gostaria de saber, só um instante, ela gostaria de saber se... Só um instante, por favor. Pessoal, ela gostaria de saber se um indivíduo curado com coronavírus pode reinfectar novamente, e também se existe, ela disse sobre mitos e verdades, se existe alguma coisa em relação à influência do vírus na cor de pele e a exposição a altas temperaturas. Deixo aberto aí para os panelistas que quiserem responder. Por acaso, eu também gostaria, é uma questão que tem sido discutida amplamente aqui em Angola e em vários países africanos, é a questão do impacto da temperatura na capacidade de transmissão do vírus. Talvez por aí. Em termos de, acho que a cor da pele, acho que já chegaram à conclusão que a cor da pele não tem nenhuma influência na possibilidade da pessoa contrair a infecção ou não. Mas a questão da temperatura é que acho que eu ainda não vi evidência suficiente sobre o impacto da temperatura na transmissão. Sei que o vírus não sobrevive a temperaturas muito altas, acho que, se não me engano, superiores a 27, 28 graus. No entanto, e penso que é por isso que todos os casos detectados em Angola foram apenas casos importados,
viajantes que tinham chegado nos dias anteriores de Portugal. Ainda não foi detectado nenhum caso de transmissão comunitária. E não sei se os outros colegas, se as outras instituições têm mais informação sobre isso. Eu, por acaso, também tenho muita curiosidade. Mais algum panelista gostaria de responder essas perguntas? Eu lembro da segunda em relação à cor da pele e a temperatura, não é isso? Isso. Então, nós tínhamos essa hipótese que a temperatura pudesse ser um fenômeno que nos protegesse nos trópicos, né? Na região tropical principalmente. O fato é que a nossa taxa de transmissão, o nosso R0, tanto em São Paulo, que é quem tem os dados históricos com melhor qualidade para a gente poder fazer as predições, são muito semelhantes ao início da China, em Wuhan, e muito semelhantes depois à Espanha. Então, sugerindo que a temperatura, infelizmente, não é um fator protetor. Nós tínhamos essa expectativa que, em climas mais quentes, digamos assim, isso seria um fator de proteção, mas não está acontecendo isso. Por outro lado, a gente sabe também que esse nosso final de verão para mudança de estações não tem sido uma estação muito quente. O nosso verão não foi muito quente. São Paulo não foi muito quente, e no sul também não. O que nos preocupa bastante é a aproximação com o período da sazonalidade da influenza. E aí, o nosso maior risco e eu acho que os colegas também sabem que nós também temos dengue, né, e outros arbovírus. A dengue está, pelo menos aqui no Distrito Federal, com magnitude absurdamente alta comparada a anos anteriores. Então, os leitos a serem usados pelos pacientes com dengue, os leitos a serem usados pelos pacientes com influenza e os leitos a serem usados com os pacientes com Covid são os mesmos. A taxa de lotação brasileira média de leitos, por exemplo, hospitalares, é por volta de 75%, é o mínimo. Tem estados que chegam a 95%. Então, os governos locais estão fazendo esforços muito preciosos do ponto de vista de expandir a capacidade de leitos, e o Gustavo comentou isso, que está acontecendo no Rio de Janeiro, aqui também em Brasília e em São Paulo. Então, nós sabemos que isso, de fato, é um fator importante. E diz respeito em relação à cor da pele, isso eu não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que não deve ter nenhum valor do ponto de vista clínico ou da transmissibilidade da doença. Obrigada, professor. Posso complementar? Por favor. Eu concordo com as questões que Jocilene e o Wildo colocaram e que nos colocam um grande desafio, quer dizer, o grande desconhecimento na realidade que nós ainda temos a respeito desse vírus e o seu impacto em países não europeus. Então, nós estamos um pouco atrás no desenvolvimento e chegada da epidemia, e eu acho que isso vai produzir impactos distintos, né? A gente realmente acreditava que um clima mais tropical, com temperaturas mais altas, isso pudesse impactar na transmissibilidade, e pelo que a gente tem acompanhado das curvas epidemiológicas, não é isso que nós estamos reparando. Outra questão é a questão de começar a atingir os vírus, pelo menos até agora, daqueles que foram efetivamente testados, uma população mais jovem do que aquela da Europa, não só por uma questão de pirâmide etária, mas também de poder observar essa velocidade, principalmente em pessoas de 30 a 49 anos. Então, essa tem sido onde a gente tem tido o maior número de casos. Então, eu acho que essa é uma oportunidade também, aí convidando os colegas, que a gente pudesse estabelecer, em função das nossas realidades, dos nossos perfis epidemiológicos, e Vildo lembrou muito bem a questão da dengue, né? Não só dengue, mas também tuberculose, que é uma doença pulmonar importante, que nós temos principalmente em populações mais pobres, com grandes aglomerados, em comunidades onde a transmissibilidade pode atingir uma velocidade ainda maior.
tudo são questões ainda com grandes perguntas que os modelos matemáticos eles nos ajudam a pensar em cenários. Mas quanto mais evidência nós tivermos, né, tanto diagnóstica quanto clínica, eu acho que ela nos possibilita ter ações um pouco mais concretas. Além da própria vulnerabilidade das populações mais pobres e algumas populações marginalizadas, populações de rua, populações indígenas, enfim, há uma miríade de desafios que se colocam sobre a nossa região. Então, eu acho que uma iniciativa mais integrada de observatório ou de trocas de informações, segundo essas variáveis, eu acho que seria muito bem-vinda entre nós. Excelente, muito obrigada pelas suas colocações, professores. Doutora Joceline, só para confirmar se a senhora tem que ir, pode ficar com a gente mais um pouquinho? Posso ficar mais um pouquinho. Maravilha. Mais uns 10, 15 minutos. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez o Vasco e a Sônia de Moçambique possam ajudar a gente, mas a senhora também, a pergunta do Miguel de Moçambique. Ele pergunta, há alguma explicação em relação ao não envolvimento do CISA no Comitê Nacional de Covid? E a outra entidade que lidera as investigações no âmbito do Covid em Angola? Ok. Essa eu posso responder. Em termos de estrutura, o Ministério da Saúde, em termos de resposta às epidemias e pandemias, conta principalmente com a Direção Nacional de Saúde Pública, que é uma das instituições afiliadas, tem a responsabilidade de criar, disseminar e promover as políticas e diretrizes, e depois com o Instituto Nacional de Investigação em Saúde, que tem o Laboratório Nacional de Referência. E acho que pela experiência passada, a forma como eram constituídas as equipas de trabalho não integravam as instituições de pesquisa. Como, não sei se repararam no meu primeiro slide, isto agora é uma explicação um bocadinho do organigrama do MINSA, que eu não coloquei aqui, mas o Centro de Investigação em Saúde, ou seja, o CISA, está associado, neste momento, desde 2017, também ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde. E então foi por causa dessa associação que achamos pertinente, em termos de estratégia, engajarmos as nossas equipas nas estratégias ou nas ações a serem desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Investigação em Saúde, para que também nos possamos colocar como agentes ou como atores de investigação e desenvolver outras atividades. Não sei se respondi. Obrigada, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui da Carolina Nogueira, pesquisadora da Rede Zika de Ciências Sociais. Talvez Gustavo vai saber responder para a gente. Ela pergunta, mas por favor, fiquem à vontade os outros panelistas também. Qual a relação do Trial Solidarity e o Discovery realizado na União Europeia? Há troca de informações e dados? Essa eu não sei te responder. Não sei se o Hildo ou o Jocelene sabem responder essa pergunta. Eu tenho acompanhado mais o Solidarity. Eu sei que existem outras iniciativas, tanto europeias quanto americanas. Mais uma vez, a coordenação e compartilhamento de dados é fundamental nesse momento, mas eu não tenho acompanhado isso. Camila? Infelizmente, eu também não tenho essa informação. Certo, obrigada. Vou fazer aqui mais uma pergunta da Isabel. Isabel pergunta: quais são os riscos futuros num cenário em que o vírus tenha sido rapidamente contido e não houver disseminação comunitária? Abro para todos os panelistas. A pergunta não ficou clara para mim. Não sei se o Hildo ou o Jocelene... Eu também não entendi, não. Repete, por favor. Isabel, você pode reescrever essa pergunta aqui no chat para a gente, por favor? E aí eu vou fazê-la novamente. Tá bom, Isabel? Por favor.
Então, passo aqui para outra, do Miguel, novamente de Moçambique. Desculpa, Luísa. Eu não sei se podia ajudar no que a Isabel escreveu. Claro, por favor, Vasco. Sim, assim, nós estamos numa situação em que estamos numa pandemia, né, em que há projeções de grandes números. A pergunta dela, na minha percepção, numa situação que nós conseguimos controlar, por exemplo, os países em que ainda não tem muitos casos, né, conseguimos controlar e debelar o Covid. Quais são os riscos futuros de voltar a desenvolver esta doença? Penso que é por aí. Nós, ao controlarmos hoje, né, como é que, quer dizer, não há ou não riscos de voltarmos a ter grandes casos, ou muitos casos, desculpa, num futuro a médio e longo prazo? Tá, entendi. Para quem não tem ainda a transmissão da doença, existem poucas estratégias em condição de responder. Então, eu vou citar aqueles países que tiveram melhor desempenho até o momento. Entendendo que a pandemia ainda está em curso, a história natural da doença ainda está a se descrever, né? E no Brasil a pandemia só está começando. Então, a gente tem poucos dados ainda para dar uma melhor resposta. Mas, pelo que eu tenho visto da Coreia do Sul, Singapura, eles trabalharam com duas grandes estratégias muito importantes. Primeiro, a testagem do máximo possível de pessoas. Então, para quem não tem doença estabelecida ainda, o ideal seria conter, para quem pode conter, a chegada de casos novos, seja pelas suas fronteiras terrestres ou aéreas, ou ainda marítimas, né? E principalmente testar suspeitos. E melhorar ou colocar à prova o seu sistema de vigilância, a sua capacidade de detecção de casos. Então, ter um sistema padronizado, preferencialmente informatizado, de forma que a definição de casos fique muito clara para a detecção da situação clínica de cada um, ao mesmo tempo que tenha oferta de teste diagnóstico. Então, é isso que vai nos ajudar a triar, pelo menos, quem é um caso suspeito de quem não é, ou um caso confirmado, e, ao mesmo tempo, assim que possível, trabalhar com o isolamento social. Ótimo, professor. Apenas, Luísa, só adicionando, Claro, Vildo, concordo inteiramente com o Vildo, apenas acrescentaria uma questão que, às vezes, para nós, a gente tem falado isso no nosso grupo, dados mais precisos de geolocalização, né, em países e regiões. Eu acho que isso é uma discussão muito importante no sentido do monitoramento e de atividades de barreira também, de estratégias de barreira. Então, municípios pequenos, por exemplo, que não possuem nenhum caso e que a gente possa ver se aproximando casos territorialmente, em termos de geolocalização, a gente pode estabelecer critérios imediatos de barreira para a proteção de população desses municípios. Então, acho que essas são algumas ações, corroborando com o Wildo, que eu acho que poderia ajudar muito, né, nesse sentido. Luísa, é com você. Opa, desculpa, eu estava falando aqui sem desmutar. Obrigada, Gustavo. Bom, então, seguindo nessa sua pergunta, nesse seu comentário sobre a geolocalização dos casos, Gustavo, tem uma pergunta aqui da Bem-vinda Ruth, de Guiné-Bissau, mestranda em odontologia na UFIRGS, como a gente diria aqui no Brasil. Ela quer saber se a gente já sabe se no Brasil há notificação de casos em locais periféricos e, se sim, como estão sendo lidados esses casos. Eu posso responder aqui por Brasília, né? Porque eu tenho uma certa aproximação com o pessoal aqui da vigilância. Basicamente, nossos casos são situados ainda na área mais nobre da cidade. Lago Sul, Lago Norte, mas eu diria que ainda não chegou de fato na periferia. E esse é um grande, digamos assim, desafio, porque as pessoas têm comportamentos sociais mais frágeis pela vulnerabilidade social que eles se encontram, né? Eles moram em casas muito pequenas, às vezes o número de pessoas muito grande nessas mesmas casas,
A gente acredita que se isso acontecer, se a doença chegar à periferia e não temos nenhuma cientificamente provação que isso não vai acontecer, o cenário poderá ser bem trágico. Vou só complementar o que o Guido está colocando, que no Rio a gente já começa a identificar casos em comunidades. É difícil você falar de centro-periferia no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Onde as comunidades mais pobres elas estão nos centros das cidades. Então, os primeiros casos que surgiram no Rio de Janeiro foram casos situados nas regiões mais ricas da cidade, principalmente de pessoas que vieram de fora do país ou que tiveram contato com pessoas de fora do país. Nesse momento, a gente já pode dizer que existe transmissão sustentada ou comunitária e já identificamos os casos em comunidades como Cidade de Zeus, Manguinhos e outras comunidades. Então, essa tem sido uma preocupação. Eu estou também prestando alguma assistência a alguns municípios menores, na Bahia, por exemplo, em que algumas cidades de 20, 30 mil habitantes estão começando a apresentar seus primeiros casos. Há uma saída de grandes regiões, por exemplo, fugindo da possibilidade de contaminação ou até mesmo pela questão econômica da paralisação do trabalho, de grandes metrópoles para o interior. Esse movimento é um movimento que tem que ser acompanhado com muito cuidado e eu acho que a gente não está dando a devida atenção em relação a isso, apesar de ter alguns bloqueios de transporte entre os estados brasileiros. Então, há ônibus legais e ilegais saindo de regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, indo para o interior do Nordeste, para que as pessoas voltem para as suas famílias e tudo isso, mas sem a necessário controle sanitário e isolamento dessas pessoas. Então, acho que esse deve ser também um movimento, não sei se a Angola tem vivido isso também. Então, essa também é uma grande preocupação de como lidar com essa circulação de pessoas no interior dos países e das regiões. Muito obrigada pelas respostas. Eu vou fazer aqui mais duas perguntinhas. Muito obrigada pela participação dos nossos participantes, fazendo várias perguntas muito interessantes. E tem uma aqui do Eurídice, ele é de Moçambique, do Instituto Nacional de Saúde. E a pergunta é sobre a relação de susceptibilidade das gestantes em contrair Covid-19. Os panelistas têm alguma coisa para responder em relação a isso? Então, eu posso responder. Em relação se eu entendi bem, em relação à gestante, a gente não tem ainda nenhuma clareza do ponto de vista de maior risco, ou seja, não parece ser uma população de maior risco, né? Pelo menos o que está descrito. Agora, vamos lá. Claro que gestante, se eu fosse pensar em populações que mereceriam maior cuidado, gestantes seriam uma delas, além dos idosos. Então, do mesmo jeito que eu preconizaria isolamento social para os idosos, eu recomendo também isolamento social para gestantes. Desculpa, Luísa, se eu perdi o início da pergunta, tá bom? Era isso mesmo, professor. Mais algum panelista gostaria de comentar? Passar para a próxima pergunta, então. E última, gente, porque a gente já está com o tempo aqui bem avançado, né? É uma pergunta da Giseila. Ela é de Cabo Verde, doutoranda em saúde pública. E ela pergunta, ela pede para vocês comentarem um pouco sobre a falta de transparência em relação à divulgação dos dados, né? Principalmente relacionando a subnotificação de casos. Desculpa, Luísa, você pode repetir a pergunta? Repito, sim. Que acabou tocando o telefone que eu tive que atender, desculpa. Imagina. A pergunta da Giseila é sobre a falta de transparência em relação à divulgação dos dados, principalmente relacionado à subnotificação. Como ela é da área de epidemiologia, ela fica preocupada com essa questão e gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito. Eu não diria falta de transparência. Eu acho que existe uma ausência de dados apenas.
eu acho que todos os dados têm sido compartilhados da melhor maneira. Então, eu acho que, pelo menos no Brasil, tem sido assim. Eu acho que o que a gente necessitaria, como o Vildo colocou, de testar mais. A gente precisa testar. Eu acho que essa tem sido uma diretriz da OMS. Os países que têm conseguido controlar, eles têm testado ativamente a população, seja de teste rápido, seja de testes suspeitos e tudo isso. Então, isso nos ajudaria a ter evidências mais claras do que está acontecendo no país e nas regiões. Então, pelo menos nesse momento, a gente não tem tido problema de acesso a dados. Então, acho que o problema é exatamente de ter dados mais precisos, através de validação diagnóstica. Então, eu acho que essa é a nossa grande questão atualmente. Só complementando o Gustavo, eu concordo com ele. Eu não sei da Gisele de onde é que ela está vivenciando esse fenômeno, né? Uma coisa que é importante a gente entender também é que o sistema de vigilância ele está acostumado a lidar com um padrão de ocorrência de doenças, ele tem uma estrutura própria, né? Assim como o sistema de saúde, na atenção à saúde, nós temos uma estrutura de médicos, enfermeiros já instalados. Quando uma pandemia como essa ganha uma magnitude absurda, esse próprio sistema de vigilância também ele pode sucumbir. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas estão deixando de ser transparentes, nem deixando de publicizar os dados, né? E aí ele pode não conseguir detectar oportunamente, ou seja, no tempo ideal e na capacidade ideal de diagnóstico. Mas isso, com certeza, esse processo histórico depois será colocado nas bases de dados. Um outro fenômeno que é importante é que as definições de caso que são utilizadas pela vigilância, elas vão mudando. Então, isso vai alterando o padrão de casos que são detectados e, com isso, são publicizados de outra forma, né? Então, lembrando o que aconteceu aqui no Brasil, iniciou-se o processo de detecção de casos suspeitos e todas as 5 horas da tarde o Ministério da Saúde publicizava os casos suspeitos e os casos confirmados, e depois os óbitos. Agora eles deixaram de publicizar os casos suspeitos, até porque a indisponibilidade, alinhando ao que o Gustavo já comentou, de testes rápidos, fez com que nós tenhamos muito casos suspeitos e essa definição de caso é uma definição de caso muito sensível, ou seja, eu posso pegar uma síndrome que não necessariamente é Covid e atribuí-la a Covid sem ser. Então, o Ministério da Saúde, eu diria até de forma acertada, deixa de publicizar o número de casos suspeitos, o que não quer dizer que eles não recebem essa informação. Certo, perfeito, Eu só queria complementar um bocadinho também, doutora. Dizer que aqui na nossa experiência, pelo menos até onde eu me apercebi, e concordo com o que foi dito pelo Gustavo e pelo Wildo, não se trata de falta de transparência, mas às vezes é mesmo uma fragilidade do próprio sistema de vigilância, na capacidade de detectar todos os casos possíveis que existem. Mas penso que não deve encarar ou não deve ter o pensamento de que se trata de falta de transparência. Perfeito, muito obrigada. Dr. Will, Dr. Gustavo, doutora Jusceline, Dr. Maurício também, que teve que deixar a gente um pouco antes. Muito obrigada a todos os participantes. Acho que foi uma sessão muito produtiva, acredito que a gente conseguiu aprender bastante. E eu queria só levantar mais 2 pontos. Um foi a sugestão da Gisela Garcia, de Cabo Verde, que sugeriu que a gente montasse um grupo de estudo da comunidade de países de língua portuguesa sobre o Covid-19. Acho que é uma ideia excelente e seria um resultado incrível desse webinar. Vamos continuar em contato, ver se a gente consegue realizar essa ideia, trazer ela para a prática, porque ela realmente pode trazer muitos frutos para o nosso enfrentamento a esse vírus. E ainda eu gostaria eu vou compartilhar minha página aqui agora, para mostrar para vocês um pouquinho do nosso hub, que é o coronavírus.tghn, de theglobalhealthnetwork.org. Então, aqui está o nosso hub, a gente tem muita informação aqui, informação atualizada, cada um desses tópicos. Quando você clica neles, você vai ter mais informações a respeito de cada um desses tópicos.
né? A gente tem aqui também alguns cursos de treinamento, tem o mapa da John Hopkins aqui também disponível, tem aqui as nossas respostas regionais para a Covid-19, então cada um desses aqui linka a uma página. A gente tem também aqui no Implementing Research, aqui no final, o Virtual Webinars, é onde vai estar o nosso link para quem, né, não pôde participar ao vivo desse nosso webinar, ele vai estar disponível aqui. E a gente tem aqui também os links para os webinars em inglês que aconteceram há mais ou menos 2 semanas atrás. Bom, eu acredito que é isso. Fico muito feliz que tenhamos conseguido fazer esse workshop acontecer. E eu peço desculpas para as pessoas que a gente não conseguiu responder as perguntas, né? A gente está tentando montar uma área aberta de perguntas e respostas dentro desse hub que eu acabei de mostrar para vocês, justamente para que a gente possa ter uma conversa mais fluida, não dependa de um momento como esse, que a gente possa ter perguntas e respostas dentro do nosso hub. Né? A gente também tem, dentro do hub, a gente tem a parte da América Latina, que é coordenada pela Fiocruz, onde a gente tem vários materiais em português, então eu sugiro que vocês visitem esse espaço, porque ele tem realmente muita coisa interessante. E agora, então, eu me despeço e abro a palavra para quem quiser fazer alguma consideração final dos panelistas, e agradeço a todos eles por terem tirado esse tempo para estar aqui com a gente, e também a todos os participantes. Muito obrigada, tchauzinho. Tchau, obrigado a todos, um abraço e se cuidem também. Um abraço, tchau. Tchauzinho, obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade, estou aí disponível para próximos momentos e depois a gente pode conversar mais sobre trocas entre nós e entre os colegas da CPLP, né? Muito obrigado também por termos sido convidados. Nós, de Moçambique, agradecemos bastante. E eu penso que nessa forma de partilha dos materiais, nós falaremos com o nosso painelista a ver se ele pode disponibilizar o material e partilhar para o uso de todos. Não sei se a Sônia tem algo para acrescentar por parte de Moçambique. Não tenho mais nada a acrescentar. Como dizia o Vasco, agradecer muito por esta oportunidade e tomo a ideia da colega de Cabo Verde de ver se podemos criar justamente um espaço, um grupo de estudos da CPLP no âmbito da Covid. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigada. Entrem lá no nosso hub, tem um e-mail lá também, caso queiram entrar em contato com a gente. E ficamos à disposição, então, para colocar em prática essa ideia aí que a gente teve sobre os países de língua portuguesa, da Gisela. Obrigada, pessoal. Um bom dia, boa tarde para todo mundo. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Tchau. Se cuidem.